Ô Kim, você tem um documento importante para apresentar aqui para a gente que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso, sobre o dia 8 de janeiro? Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Eita. E um outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado do geral, né, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalto outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, um dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele, né? Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado geral, mandou fechar a rodoviária, o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram, ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça, e hoje eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas forças federais para defender os três poderes. Kim, vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da Agência Brasileira de Informações sobre as movimentações pro ato e minimizou também as acusações de uma suposta omissão, bem isso que o deputado federal Kim Kataguiri disse aqui. A gente confere o que disse o ministro. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Parabéns, Kim, pelo trabalho de fiscalização. É exatamente para isso que um deputado federal deve estar em Brasília, eleito, trabalhando não só com projetos de lei, mas fazendo uma fiscalização exemplar. Quais você acha, Kim, que deveriam ser as consequências para o ministro e para o presidente Lula após essas descobertas desses novos documentos? O ministro, sem dúvida nenhuma, e por isso que eu apresento denúncia hoje, deve responder por crime de responsabilidade. Em sendo condenado, não só ele perde o cargo, mas também perde os seus direitos políticos, justamente por ter se omitido de maneira criminosa na invasão do dia 8, sendo que ele sabia não só pela ABIN, e veja, ontem eu questionei
né? Porque saiu em diversos veículos, saiu na Jovem Pan, inclusive, na Folha de São Paulo, na CNN, que a ABIN avisou o Ministério da Justiça, né? E eu perguntei para ele, olha, todos esses veículos de imprensa estão dizendo que a ABIN te avisou. Inclusive tem imprensa que te cita nominalmente. A Folha de São Paulo, por exemplo, escolheu falar sobre, olha, os órgãos do Sisbin. Qual é um dos órgãos do Sisbin? O próprio Ministério da Justiça, né? Inclusive o ministro caçoou da deputada Caroline de Toni, que citou essa reportagem, e ele falou, olha, eu acho que você não sabe ler, porque a reportagem não fala do Ministério da Justiça, a reportagem falava de Sisbin, e o Ministério da Justiça faz parte do Sisbin. Quem não soube ler, né, a matéria, foi o próprio ministro. E eu perguntei, porque o ministro, ele tem o costume de processar quem o critica ou quem supostamente divulga notícias falsas. E eu perguntei, você vai processar a Folha de São Paulo? Você vai processar a CNN por ter mentido de acordo com o que você disse, já que o relatório é mítico, já que ele não existe? E ele não respondeu. Não respondeu porque sabe que recebeu e sabe que se processasse esses veículos, quem acabaria pagando as custas e os honorários seria ele.